a Deus. Eu quero saudar a igreja, não é? Aqueles que nos visitam, aqueles irmãos que estão ligados conosco também pelo YouTube, não é? Moram em outras cidades, e às vezes até cidades que têm mais distantes de igreja, é mais fácil, às vezes hoje a internet ajuda muito. A todos esses que estão ligados conosco, a paz do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé, vamos ler, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4, apenas um versículo. Apocalipse capítulo 4, verso 1. E depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, me disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Pode sentar, irmãos. Nós temos, durante esses nossos finais de semana, nessas nossas escolas bíblicas, nós temos começado a falar sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro muito difícil. E é um livro que você não pode olhar para ele de uma forma racional, interpretativa, porque é um livro onde alguma coisa muito importante aconteceu, no momento especial do último apóstolo da igreja, o apóstolo João, foi o último a morrer. No tempo de Jesus, João era um jovenzinho, era muito jovem. E quando ele foi preso em Pátimos, né, quem quiser ir lá na Grécia, conhecer a ilha de Pátimos, até hoje é estranho, porque é uma ilha rochosa, não tem água, até hoje os navios abastecem, né? Claro que hoje virou turística, mas João passou um período ali, enquanto toda a igreja morria nas arenas, nas fogueiras, nas cruzes, ele foi colocado ali como um preso por causa do testemunho de Jesus. E ali, Jesus se revela a ele. O que é muito interessante é que João conhecia Jesus, né? Aquele homem simples, pobre, andando às vezes pelo deserto, frio, sem ter aonde se abrigar. Ele era muito simples. E agora João vê Jesus diferente, vê Jesus, né, com vestes talares, totalmente diferente. E Jesus começa a falar para João: fala, João, eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer. A igreja não vai acabar, né? A perseguição vai continuar, mas a igreja não vai acabar. Há muita coisa que eu quero mostrar. Interessante que no início do livro, Jesus fala com João e mostra as coisas aqui embaixo, né? Mostra as 7 cartas, as cartas que depois João foi pastor das igrejas da Ásia. Nós estamos fazendo um trabalho sobre esse assunto, as 7 igrejas da Ásia. E Jesus mostra para João o tempo profético da igreja, desde o pós-Pentecostes até o arrebatamento, até os nossos dias. E Jesus mostra muita coisa para ele, e João está envolvido naquilo. De repente, acontece uma outra, porque é isso que vocês vão ver no livro de Apocalipse.
A partir do capítulo 4, João é tirado daqui, entendeu? Até o capítulo 4 ele vem aqui embaixo, não é? O Senhor começa a falar com ele, as 7 cartas, aquela coisa toda, começa a mostrar, e depois do capítulo 4 ele é levado aos céus. Então ele é arrebatado, e aí ele começa a ter uma visão completamente diferente daquilo que ele nunca imaginava, porque João entra na glória de Deus. Então ele entra na glória de Deus. E eu queria contar para vocês hoje uma experiência dentro desse primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Uma experiência que foi do meu pastor, né? Pastor Jonas. Acho que aqui ninguém conheceu, só eu e Sebastião, eu acho. Pastor Jonas foi meu pastor. Orava muito. E um dia, ele gostava muito de orar nos montes. Subia às vezes, sozinho. Esse monte aqui já existia esse aqui. Como é que é esse aqui? Moreno, como é que é esse monte aqui? Moreno. Ele gostava muito de fazer isso, esses montes e tal. E um dia, ele me chamou, eu era ungido, não era pastor ainda, ele me contou a experiência dele. Ele subiu para orar, ele gostava muito de orar de tarde, e às vezes, no cair da tarde, ele subia, tal. Ele me contou que um desses montes, ele subiu, sentou debaixo de uma árvore, começou a orar, a interceder pela igreja, aquela coisa toda. De repente, ele ficou olhando ao longe, o céu estava limpo, né? Era um dia muito claro, limpo, e ele viu uma luzinha piscando, como se fosse um avião ao longe, uma luzinha piscando. Ele ficou parado, olhando, e aquela luz foi aumentando, e de repente, diante dele tinha um anjo. E quando ele olhou para o anjo, ele disse que o anjo segurou ele pela mão, e ele disse que não viu mais nada. Ele entrou numa velocidade, ele disse: Amadeu, eu entrei numa velocidade, eu passava como se fosse por astros, por estrelas, um negócio assim, numa velocidade impressionante. Ele segurava pela minha mão, e de repente, eu parei, ele me colocou, eu cheguei diante de um portal, que era uma coisa majestosa, e quando eu cheguei, aquela porta, que era uma coisa belíssima, como se fosse uma coisa celestial, uma mansão, uma coisa celestial, aquele portão começou a se abrir, e eu entrei, e ao fundo tinha um trono muito grande, uma luz brilhava muito, e o anjo que estava comigo, que imediatamente se prostrou, e eu também me prostrei. Aí eu ouvi a voz. Jonas, quando eu ouvi a voz, eu me lembrei do livro de Apocalipse. Ele disse: Amadeu, a voz era como voz de muitas águas, enchia tudo. E eu não conseguia olhar para o trono, era uma coisa extraordinária. Eu não conseguia olhar. Ele começava a falar comigo. Ele disse: olha para o lugar de onde você veio. E eu olhava, e eu via como se fosse o universo, né? Infinito, e eu via uma bola, como se fosse uma laranja circulando. Você está vendo aquilo ali? Eu disse: estou. Ele disse assim: você veio dali. Isso é nada diante do meu poder, da minha glória. Aí se você vê vê alguma coisa em volta, ele disse: eu vejo algumas coisas como se fossem manchas. Eu disse:
é o poder do teu adversário, meu, insignificante com relação a mim. Aí ele disse: bom, já que eu estou aqui, eu não pretendo voltar. E o Senhor disse: não, você volta por 1 ano. Aí eu falei: Amadeu, o Senhor disse por 1 ano. Aí falei com o Gedeuti, ele contou também para o Gedeuti. Não, o Jonas teve a visão, ele tem muita experiência, mas o Senhor vai revogar isso e tal, aquela coisa toda. Naquele ano, ele voltou, começou a ter um problema, ele era diabético, muito doentinho. O Senhor deu uma revelação a ele, disse: o nome da minha igreja vai ser conhecida no mundo inteiro. O nome vai ser Maranata. Nós tínhamos outro nome. A partir de 1980, a revelação foi em 78, que ele teve 79, nós começamos a chamar de Igreja Maranata. E ele escreveu aquele hino: aquilo que fui não sou mais. Ele estava muito doente. Nem sou, não é? Eles conhecem esse louvor. Em janeiro ele adoeceu. E ele chegou para mim e disse: está faltando 1 semana. O prazo que o Senhor me deu termina a semana que vem. Aí ele passou mal, eu fui com ele para São Paulo. Ele falou: não adianta, eu tenho um trato com o Senhor. Mas a gente não queria aquilo, né? Ele foi operado. Nós estávamos no Manaim, ele estava no CTI, e lá no encontro do Manaim, o Senhor usou um servo numa interpretação de língua e disse assim: acabei de receber aqui o meu servo. Eu disse: como? Não tinha um telefone, não tinha nada. 2 horas depois, chegou um carro lá no Manaim. Digo: olha, pastor Jonas passou a questão de 2, 3 horas atrás. Fomos para o dia do sepultamento. Eu conhecia a história dele, e o Senhor deu a seguinte revelação: coloca no túmulo do meu servo. Apocalipse capítulo 4, verso 1. E eu na hora abri a palavra, e eu me lembrei da história dele. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus, e uma voz, como falou comigo a primeira vez, a me chamar pela segunda vez: sobe aqui. Meus irmãos, essa é a história dele, é a nossa. O livro de Apocalipse é tão atual, profético, maravilhoso, porque Jesus está aqui glorificado. E há uma experiência gloriosa para a igreja fiel, não só para Jonas, que já está lá, mas em breve a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e nós vamos tudo uma vez só, para entrar nessa cidade que Ele tem preparado. As pessoas às vezes falam de Jesus de uma forma, não é? Eu quero dizer aqui, sem criar nenhum problema para as pessoas, Jesus nunca foi fotografado. Naquela época não tinha máquina fotográfica, né? Jesus nunca posou para nenhum pintor famoso. Jesus não era bonito. A Bíblia diz que ele não era bonito. Não tinha beleza, não tinha formosura. Era como um homem de dores. Mas vocês querem ver como é que João viu Jesus? Vou ler aqui para vocês. E virei-me para ver quem falava comigo. Jesus falando com ele. E no meio dos 7 castiçais, um
semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestes compridas, cingido com um cinto de ouro. A sua cabeça era branco, de cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Esse é o Jesus da igreja verdadeira, é o Jesus que está vivo, é o Jesus que se revelou a João em Pátimos e que se revela hoje aqui. Não está morto, sepultado em Jerusalém, mas está vivo. E depois dessas coisas, ouvi uma voz a me chamar: sobe aqui. Que coisa! Quando o Senhor deu essa revelação, que eu abri esse texto, eu lembrei da experiência dele. Ele tinha estado lá uma vez, né? Ele diz assim: e eis que estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo. Ele ouviu a primeira voz, ele subiu lá, me chamou pela segunda vez e disse assim: sobe aqui. Isso é um segredo. Aí você diz assim: por que o cristianismo está em crise? Porque se apartou disso, se apartou do Espírito Santo, se apartou do mistério, do segredo, e aquilo que Deus quer revelar à igreja, porque a igreja, e você vai ver isso no estudo das 7 cartas, ela sempre existiu remanescente fiel, sempre existiu um povo que ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito, como nós ouvimos hoje. A experiência de todos que estão aqui, vocês não estão aqui por acaso, mesmo aqueles que vieram aqui hoje pela primeira vez, vocês não estão aqui por acaso. Alguma coisa estranha, misteriosa aconteceu e te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele está te dizendo: sobe aqui. Ele quer dar essa experiência, Ele quer se revelar a você, Ele quer fazer aquilo que fez com Jonas lá na primeira vez, na segunda vez, não é? Você vai para a eternidade, como todos aqui vão, é claro. E é isso que o livro de Apocalipse mostra com toda beleza. Jesus glorificado. Jesus não mudou, nem o Espírito Santo mudou. Nós olhamos a história da igreja primitiva, é bonita a história da igreja primitiva, não é? É bonita, a igreja sofreu. Sempre que nós vamos à Itália, todo ano nós fazemos seminário na Itália, nos países da Europa, mas a Itália é um país que nós temos sempre um cuidado muito especial. E sempre que eu sempre vou, quando eu visito as igrejas lá na Itália, eu gosto muito de ir a Verona. E Verona tem uma arena que às vezes as pessoas ficam só falando do Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma era mais para disputas, jogos, não havia muito problema de cristãos. Verona sim, Verona era um massacre de cristãos em Verona, a cidade ao norte da Itália. E eu sempre vou lá, e um dia eu fui com um dos pastores. Tem aqueles pastores, eu já falei para vocês, tem aqueles pastores que são mais pentecostais que a gente, não tem uns mais assim. Eu já disse que eu gostaria de ser como eles, mas eu não consigo às vezes, né? Aqueles, tem uns assim e tal. E um desses foi comigo, aquela coisa toda, faz aquilo. Ele falou assim, eu falei com ele: olha, eu vou te levar num lugar, você ter a sua experiência. E eu fui com ele a Verona. É assustador quando você chega na arena e você olha o lugar onde os cristãos morriam, né? Ali morto pelos leões, aquela coisa toda. É interessante que as pessoas que orientam ali, eles dizem que eram dezenas e dezenas de leões. Eles ficavam o dia todo sem se alimentar, e à tarde tinha aquele evento, as pessoas iam para a arena, ficavam ali,
os animais, as pessoas eram soltos, os cristãos eram colocados dentro da arena e os animais eram soltos, né, para devorar aquelas pessoas. E eu levei esse pastor e ele, de repente, fiquei ali e ele sumiu. Eu fiquei lá tal, e ele sumiu. E eu fiquei ali tal, daqui a pouco chega ele, a cara inchada, molhada de chorar. E naquele jeitão todo dele de Pentecostes. Oh meu Deus, oh, calma, o que está acontecendo? Ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu digo, o anjo está do meu lado. Ele vendo o anjo e eu não. O anjo está do meu lado. Eu falei, o que é? Ele quer que você desça comigo para ver uma coisa. Tá. Eu desci com ele. Passamos por um labirinto, tinha uma porta escrito em italiano e em inglês, que não podia entrar. Eu digo, eu não vou entrar aí, está proibido a entrada. O anjo disse que é para a gente entrar. O anjo disse que é para a gente entrar, entrou eu e ele lá. Meus irmãos, nós entramos, era uma caverna, que dava acesso para dentro da arena. Um lugar estranhíssimo. Eu falei, o que o anjo está dizendo? O anjo está dizendo que eles ficavam aqui, antes de entrar lá. O historiador tinha dito para nós que às vezes as famílias iam tarde da noite nas arenas para pegar os restos mortais dos familiares, encontrava alguns ainda vivos. O leão comia uma parte do corpo, ele se saciava e não conseguia devorar tudo, a pessoa estava ainda agonizando ali, era comum isso. Então uma cena horrível. O anjo disse assim, eles ficavam aqui antes de entrar lá. Mas o anjo disse assim, mas eles eram notáveis. E eles nunca entraram sozinhos, eu sempre estava com eles. Essa igreja viu a glória de Deus. Essa igreja viu o que era eterno. Essa igreja viu o que Jonas viu da primeira vez e viu da segunda vez. O livro de Apocalipse é vivo, irmãos, para uma igreja fiel nesta hora, e é esse Jesus vivo, é essa realidade, essa eternidade que o Senhor quer mostrar ao homem hoje, apesar desse tempo. Depois dessas coisas, ouvi uma porta aberta no céu, a dizer, sobe aqui, né? Vou te mostrar outras coisas. É isso que o Senhor quer fazer, e é isso que o Senhor tem feito, e isso que o Senhor continua fazendo, e é isso que nós queremos, e por isso nós pregamos. A palavra Maranata tem um significado muito importante, porque Jesus está às portas. Sobe aqui, né? Essa é a experiência da igreja. Amém.